meu querido, a paz do Senhor. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nossa Senhora da Glória. Eu me chamo Eliel, sirvo ao Senhor como evangelista aqui nessa cidade. Estou aqui acompanhado do presbítero Israel. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Presbítero evangelista Israel, seja muito bem-vindo. Ambos servimos ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no campo Nossa Senhora da Glória, no estado de Sergipe. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. A partir de hoje nós vamos estar fazendo esse trabalho com uma frequência semanal. Toda terça-feira vai ter a lição da Escola Bíblica Dominical gravada para que você possa aprender a Palavra de Deus juntamente conosco. Então desejo que você seja muito bem-vindo, tá bom? Pode deixar o seu comentário, pode curtir, deixar o seu like, pode deixar pergunta, fazer interação. Nós estamos à disposição. Esse é um trabalho, é um projeto que veio do coração de Deus, nós estaremos executando a fim de nós alcançarmos mais vidas com conhecimento da Palavra de Deus, que é um conhecimento que nós sabemos que ele é transformador. A Palavra de Deus não é um conhecimento cético, não é um conhecimento apenas secular, é um conhecimento transformador. E você é o nosso convidado para estar aproveitando, deste banquete espiritual através da Palavra de Deus que o Senhor ele tem nos concedido. Pois bem, nós estamos já no meio de um trimestre, nós não tivemos a oportunidade de iniciar já no começo desse trimestre, na verdade é o segundo trimestre de 2021, E nós já estamos na lição de número 6, você vai ter a oportunidade de acompanhar. Mas em todo esse trimestre nós estamos sobre um tema, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nas lições anteriores, se você já teve a oportunidade de acompanhar, nós estudamos já alguns temas, como na primeira lição, e deu dons aos homens, na lição número 2, o propósito dos dons espirituais. As lições de número 3, 4 e 5 são lições que trataram das seções dos 9 dons que são listados pelo apóstolo Paulo, pelo menos em um dos textos, que são os dons de revelação, os dons de poder e também os dons de elocução que foram estudados na última semana. Hoje, nós estaremos estudando a lição de número 6, com o tema o Ministério de Apóstolo. Então, tanto eu quanto meu companheiro aqui, o presbítero Israel, estaremos aqui com essa missão de transmitir esse conhecimento da Palavra do Senhor para você, nosso ouvinte também. Na lição de número 6, de 9 de maio de 2021, como nós estamos lançando um pouco antecipado, Você pode estar ajudando aí, vendo durante a semana, mas essa lição ela vai ser passada em todas as nossas igrejas no dia 9 de maio de 2021. Tem como tema o Ministério de Apóstolo. Essa lição ela tem um textuário que está baseado em Efésios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verdade prática da nossa lição. Vocês já gravaram. Nós temos o hábito de dizer que a verdade prática é um resumo do que nós vamos estar vendo na lição. Então, se você prestar atenção na verdade prática, você já tem um passo bem dado no sentido de ter o aprendizado da Escola Bíblica Dominical. Então, a verdade prática vai dizer: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Vou repetir. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Então essa é a verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe, eu vou pedir aqui para o presbítero Israel nos trazer essa leitura, ela está baseada em Efésios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 7 até o versículo de número 16. Presbítero Israel. A paz do Senhor, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, você que neste momento está nos assistindo, eu quero ler aqui a Palavra do Senhor, como já passado aqui. Podemos ler a Palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 4, versículos de 7 a 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus,
para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Perfeito, obrigado, presbítero Israel. Então esse é o texto da leitura bíblica em classe, é o texto que vai estar baseado em toda essa lição. Efésios, capítulo número 4, versículo número 7, até o versículo de número 16. Então, a partir dessa lição, nós vamos estar estudando sobre os dons ministeriais. E o primeiro dom ministerial como é o tema da nossa lição, né? É o ministério de apóstolo. Nós vamos estar entendendo com base na palavra de Deus, como é que funciona hoje o dom do apostolado, o que é um apóstolo, qual o significado dessa palavra. O que nós observamos, logo na introdução, o comentarista da lição, ele trouxe que existe um objetivo quando Deus ele distribui dons ministeriais à sua igreja. Deus ele não faz nada em vão e nada aleatório. E o Senhor ele também, quando Jesus esteve à terra e subiu aos céus, não deixou a igreja solta aleatória. Ele deixou todas as pontas bem amarradas para que a igreja pudesse avançar. E foi o trabalho dos 12 apóstolos que fez com que a igreja fosse alargada por toda a face da terra e nos alcançasse até os dias atuais e vai continuar crescendo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor ele deu os dons ministeriais aos homens com um objetivo. E qual que é o objetivo que é listado aqui pelo comentarista da lição? Primeiro, desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos. Ou seja, o primeiro objetivo que o Senhor, ao dar dons ministeriais aos homens, foi desenvolver o caráter cristão no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Então, os mais diversos ministérios que existem é exatamente no sentido de a obra de Deus estar bem ajustada, bem alinhada e avançar. Nós temos 3 objetivos ao concluir essa lição. Se nós alcançarmos, esse é o nosso objetivo, né? Nosso ouvinte ele tenha esse entendimento, nós alcançarmos esses 3 pontos, nós já estaremos satisfeitos já com a propriedade dessa lição. Primeiro, investigar biblicamente o colégio apostólico. O que é o colégio apostólico? São os 12 primeiros discípulos. Então nós vamos estar observando a posição deles, como é que eles foram chamados, a importância deles para a igreja do Senhor. Logo no primeiro tópico, nós já vamos estar tratando disso. Segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo, que é um personagem que não estava no meio dos 12 apóstolos, né? No entanto, é um dos apóstolos mais conhecidos, se não o mais conhecido. E terceiro, avaliar a apostolicidade atual. Ou seja, como que se dá o ministério apostólico atual? Existe, não existe apóstolo? Acho que essa é uma das questões que mais são levantadas, né? É lícita, não é? Chamar alguém de apóstolo, sim ou não? Nós vamos estar vendo, a nossa igreja tem uma declaração de fé que trata desse assunto, e tudo com embasamento bíblico. Então, meu querido, você vai ter a oportunidade de estar aprendendo hoje com a palavra de Deus através da escola bíblica dominical. O ponto central dessa lição é o dom ministerial de apóstolo continua em plena vigência. Então, o dom ministerial de apóstolo, ele continua em plena vigência, é algo atual. Efésios capítulo 4, versículo número 11, ele mesmo deu uns para apóstolos. É a primeira palavra do texto quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, né? Das 27 cartas do Novo Testamento, ou livro, né? 13 por escrito, pelo menos 13, né? Ainda tem uma dúvida aí se Hebreus foi ou se não foi, mas pelo menos 13 já é garantido que foi o apóstolo Paulo. Então,
Logo na introdução, o comentarista estabeleceu, ele já diz, o dom ministerial, os dons ministeriais que o Senhor ele concedeu à sua igreja, foi com o objetivo claro e exclusivo de desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tá? Então, logo no primeiro tópico, nós vamos ter o colégio apostólico e o primeiro subtópico, o significado do termo apóstolo. Presbítero Israel, nos traga, por favor, esse conhecimento do primeiro subtópico. Amém. Graças a Deus, como já falado, nós estamos hoje para estarmos fazendo alguns ajustes, no caso, naquilo que se diz a respeito desse tema, naquilo que nós podemos declarar, e como nós vamos iniciar esse primeiro tópico falando sobre o colégio apostólico, porque há essa dúvida, se ainda existe esse dom realmente, o dom de apóstolo, se realmente ainda existe esse ministério. Então, primeiro nós podemos ver a definição, na verdade, o que significa apóstolo, e daí nós podemos estar passando demais informações. Então, o termo apóstolo, segundo o dicionário Wycliffe, informa que o termo grego apóstolos origina-se no verbo apostolei, que significa enviar e remeter. Então, a palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro. Então, nós podemos ver, diante desse termo, que o significado maior de apóstolo significa enviar, enviado, o mensageiro. Então, nós podemos ver hoje, por exemplo, o que significa, quem são os apóstolos de hoje, nós vamos estar também estudando durante toda a lição. E pelo seu significado de dizer que é enviar mensageiro, nós podemos ver que os missionários, eles hoje são os verdadeiros apóstolos, aqueles que exercem essa função, essa função. Então, nós vamos poder estar também no subtópico 2, falando sobre o colégio apostólico, porque aqui nós podemos ver que esse colégio ele só existiu lá no início, na igreja primitiva. Nós podemos ver que esse colégio era formado por 12 apóstolos, que foram aqueles escolhidos por Jesus. Então, eles foram escolhidos por Jesus, e nós vamos estar também depois ainda falando sobre essa singularidade desse colégio apostólico. Então, entende-se pelo colégio apostólico o grupo de 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por eles a auxiliarem o seu ministério terreno. Então, nós podemos ver, diante dessas informações, que hoje nós não podemos caracterizar ou dizer oficialmente que existe, ou que a pessoa é apóstolo, declarar esse termo apóstolo, mas aquele que exerce esse ministério através de um dom específico. De um dom específico, como está escrito, a base que nós podemos ver no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, onde diz que ele deu apóstolo. Para que o apóstolo? Para transformar vidas através da mensagem, para pregar a palavra de Deus, para fazer crescer a palavra de Deus. Já que ele é um enviado. Um enviado, exatamente. Eu acho interessante o comentarista, para a gente já na lição, ele disse o seguinte: os primeiros escolhidos, eles não eram homens perfeitos, mas eles foram vocacionados para uma obra. Se você for estudar a vida dos 12 apóstolos, nenhum deles tinha perfeição em si, muitos indoutos, pouquíssimos entre eles aqui tinham conhecimento, e até o que tinha mais conhecimento foi logo dos 12 primeiros, foi o que traiu, que foi Judas, que era um que tinha um bom conhecimento, mas nenhum deles eram homens assim de destaque social. Mas todos eles foram vocacionados, chamados para um trabalho, chamados para uma grande obra, para formar a base ministerial da igreja e o desenvolvimento da igreja primitiva. E se a gente for analisar a história da igreja primitiva, o que aconteceu de poder, de graça, de operação do Espírito Santo de Deus no meio daqueles homens, demonstra a grandeza e o poder de Deus e o chamado, demonstra o poder da vocação, o poder daquele que é vocacionado e o poder que é entregue a ele por Deus, para realizar determinada obra. Então, eu achei muito interessante essa abordagem aqui
do comentarista da lição. Qual que é a singularidade dos 12 apóstolos? Por que a gente diz que esse grupo que esse colégio era um colégio seleto que foi escolhido para uma determinada obra específica? O comentarista da lição ele traz aqui 3 pontos que diferenciam aquele colégio apostólico de qualquer outro ofício ministerial como prática. Primeiro ponto, aqueles 12 eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Não foi uma convocação por nenhum outro homem, ou de repente por alguma autoridade da época, não. Eles foram convocados de maneira pessoal por Jesus. Jesus tinha vários seguidores, né? A palavra seguidores hoje está muito em moda, né? Há 2021 anos atrás, Jesus já tinha milhares de seguidores lá, sem internet, né? Mas daqueles milhares ele selecionou 12 de maneira pessoal, né? E inequívoca para fazer a sua obra. O segundo ponto, eles andaram com Jesus em todo o seu ministério. Desde o primeiro que foi escolhido, quando Jesus chegou lá à beira da praia e chamou o primeiro discípulo, até o último, todos eles vivenciaram grandes experiências, aprenderam aos pés de Jesus. Diferente do apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, a gente vai ver daqui a pouco no próximo tópico, vai tratar do apóstolo Paulo. Então eles aprenderam aos pés de Jesus. Andaram pessoalmente com o Senhor Jesus. Depois, terceiro lugar, eles receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam uma autoridade específica para um trabalho específico de desenvolvimento da igreja do Senhor, tá bom? Então, a singularidade desses 12, por isso que é importante frisar isso, é exatamente por isso. É porque, primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Segundo, andaram com Jesus durante todo o ministério de Jesus. E terceiro, receberam a autoridade do Senhor. Isso conferiu a eles uma singularidade, uma particularidade dentro do ministério apostólico que eles precisavam desenvolver. Segundo tópico da lição, nós vamos tratar aqui acerca do apóstolo Paulo, que não estava entre os 12, ele estava fora dos 12, né? E logo aqui no primeiro subtópico é uma apresentação com Saulo e sua conversão. Então, presidente, por favor, faça essa apresentação aqui desse primeiro subtópico. Nós vamos estar fazendo essa leitura, na verdade, de algumas partes, falando sobre a identidade de Paulo, quem que era Paulo, né? Nós podemos ver que ele, antes, né, Saulo, ele foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre no judaísmo. Isso está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 22, no versículos 3 e 25. Ele era intelectual e fariseu, foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com a carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versículos de 1 a 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguir, de Saulo, o fariseu, a Paulo e o apóstolo dos gentios. Então nós podemos ver aqui, na verdade, é um relato, né, da conversão de Paulo, como que aconteceu, porque ele tinha um coração até então, antes da sua conversão, a gente pode ver que um coração assim maldoso, né, a respeito da igreja, né, da igreja de Cristo. Mas Jesus, ele, como conhece todas as coisas, ele tinha o conhecimento, né, de Paulo, dessa importância dele para o crescimento da sua igreja na terra, pelo fato dele ser um intelectual, pelo fato dele também ser um gentio, né, porque a palavra diz. Então ele passa a ser o apóstolo dos gentios. Então passa a trazer pessoas que não eram de Israel, como hoje todos nós, né, podemos ver que devemos a esse trabalho que foi feito com essa excelência tão grande pelo apóstolo Paulo em suas pregações, através do objetivo de ganhar almas, né? Por isso que de repente a gente hoje pode dizer, e todos, né, que o apóstolo Paulo, porque ele foi apóstolo, né? Porque ele foi apóstolo se ele não estava lá não fazia parte desse colégio, do colégio, né?
mas pela função que ele desenvolveu na terra, de pregar a palavra de Deus para vidas, né? E aí... Perfeito. Perfeito. Ó, o comentarista ele vai dizer aqui que o apóstolo Paulo ele foi um homem preparado para servir. Aí foi onde ele traz aquela observação aqui que a gente passou agora há pouco. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. E ainda existe um na balança aí, que é a carta aos Hebreus, que é muito parecido com a linguagem que o apóstolo Paulo sempre utilizou nas suas cartas, mas nós não podemos afirmar que foi escrito por ele. E o comentarista disse: com um grande tratado teológico, nós encontramos em suas epístolas, em sua epístola aos Romanos, que é uma carta teológica, uma das mais teológicas da Bíblia, e um esclarecimento acerca de diversos assuntos relacionados à Igreja do Senhor em todos os tempos e também a Israel. Só que, além dessa intelectualidade que o apóstolo Paulo tinha, ele tinha a segurança do chamado dele, enquanto apóstolo, né? Que era um chamado para o sofrimento. Então, o apóstolo Paulo ele não se limitou apenas como o título do reconhecimento de ser tido como um dos apóstolos, apesar de não estar entre os 12, né? Mas pela intelectualidade dele, pela sabedoria, pelo conhecimento que foi concedido a ele, ele não se limitou apenas a esse campo, digamos assim, intelectual. A execução do trabalho do apóstolo Paulo foi uma execução prática de um homem que estava voltado para o serviço dos santos, para o serviço da igreja, como apóstolo dos gentios. A gente já aprendeu aqui hoje. Qual é o termo apóstolo? O que é que ele significa? Aquele que é enviado, aquele que leva a mensagem. Né? Então o apóstolo Paulo foi enviado aos gentios, ou seja, ele foi chamado para servir aos gentios. Tanto que no final da vida dele, o comentarista até colocou aqui, a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo número 7, ele disse: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, e eu também guardei a minha fé. E aí no próximo tópico, o comentarista ele traz aqui uma frase do apóstolo Paulo de que ele era o menor dos apóstolos. Por favor, professor. Então, como podemos explicar... Se ele diz ele mesmo, né, o menor dos apóstolos, então se nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele não pertencia ao colégio dos 12, ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou da ressurreição do Senhor, requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Então, aqui está a resposta. Por que ele é considerado como menor? Porque é aquela coisa, ele não tinha começado vivência com Jesus. Essa vivência. Então nós podemos ver aqui os pré-requisitos que foi aquele que você já falou lá no tópico primeiro, né? Nós podemos ver aí no subtópico 3 quais eram esses pré-requisitos. Então andar com Jesus era um pré-requisito. Então por isso que ele diz que ele considera como o menor, porque ele veio depois, né? Ele veio depois já desse grupo já feito, já chamado, né? Na verdade Jesus já tinha ido ao céu, Jesus já tinha morrido. Então aí ele vê que ele se acha menor. Por quê? Porque ele vem bem depois, e aí ele faz com que nós podemos também entender a importância desse chamado e também a questão de fazer a obra do Senhor, mesmo diante de qualquer uma dificuldade. Nós vemos que Paulo ele passou por muitas dificuldades, mas aí ele não se deteve diante dessas dificuldades, mas o objetivo dele era cumprir o ID do Senhor, né? Então nós podemos ver essa importância dele dizer que ele era considerado como o menor dos apóstolos. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos número 8 e 9. O apóstolo Paulo disse assim, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Ele primeiro deu uma lista aqui daqueles que foram apóstolos, daqueles que trabalharam anterior a ele. Aí ele disse, e derradeiro apareceu a mim, como um abortivo, né? Porque ele não foi lá dos 12. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Veja, ele disse, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Ele não se considerava com essa dignidade de ser chamado apóstolo. Tem muita gente querendo
ter a consideração dessa dignidade de ser chamado apóstolo. E o apóstolo Paulo disse, eu não sou nem digno. Sabe por quê? Porque eu persegui a igreja do Senhor. Por isso eu não sou digno de ser chamado nem de apóstolo, porque eu persegui. E aí também eu vejo a questão da humildade, né? Exato. Ele era um homem humilde, né? A ponto de ele pregar, fazer a obra, mas ele não se achava, né, como um apóstolo, porque ele se considerava que o apóstolo era como se fosse mais importante, né? Dentro do contexto daquela igreja primitiva. Exatamente, né? Então é devido também, eu acho que o que ele fez, né? Exato. O que ele fez, eu acho que deveria ser também uma questão, né, de consciência, né, do que ele causou exatamente, né? E tratando disso, desse sentimento atual em relação ao ministério apostólico, né? A gente vai para o terceiro tópico aqui da lição, que trata exatamente disso. Apostolicidade atual. Como é que se dá a apostolicidade atual? Se nós já entendemos que apóstolo é aquele que é enviado, como é que se dá essa apostolicidade atual? E aqui nós vamos entender. Existe, não existe apóstolo? Se existe, como existe? Não existe, porque não existe? Nós vamos entender aqui nesse tópico, que é um ponto que existe às vezes até muita divergência, né, de pensamento nesse sentido, mas a Bíblia é clara, a palavra é clara e nos aponta a direção para o fechamento desse tema. Ainda há apóstolos? É a pergunta que o comentarista da nossa lição aqui colocou. E ele diz assim, ó, no sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não existem mais. Isso aqui é uma afirmação. Não existem apóstolos mais como os 12 apóstolos da igreja primitiva, dentro do sentido estrito do termo, da maneira como foi dado o chamado daqueles apóstolos, que a gente já viu, foi para uma grande obra, que eles estiveram com Jesus, receberam a autoridade particular de Jesus, acompanharam a ressurreição de Jesus. Então, dentro daquele contexto, não existe o ministério de apóstolo para ter uma sucessão. Depois de Pedro sucedeu fulano, sucedeu Beltrano, sucedeu Ciclano, sucedeu Triano. Não existe. Por isso que nós não nomeamos apóstolos. O que existe então? Nós vamos ver daqui a pouco o que existe nos dias atuais, tá bom? A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 apóstolos, veja a importância daqueles 12 da igreja primitiva. Eles se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Deus me livre de colocar numa situação dessa, né? Mateus 19, 28, tá? Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Isso está Apocalipse, capítulo 21, versículos 12 ao 14. Depois você pode dar uma conferida aí, tá bom? Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Elielson, mas e o apóstolo Paulo não estava entre os 12? E depois ele também chamou Barnabé de apóstolo. Explica esse negócio, aí você vai entender. Os apóstolos fora dos 12. Então, aqui nós podemos entender, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, essa atualidade de apóstolo, na realidade, desse ofício, né? Desse ofício, ou dessa função. Né? Então, essa função hoje existe, sim, e nós podemos ver que é um dom ministerial. Então, como um dom ministerial, existe sim na atualidade. E nós podemos ver que são, o próprio autor ele vai dizer quem são esses apóstolos, que não com um título, com um nome, apóstolo A, apóstolo B, apóstolo C, né? Mas dentro da função que exerce. Então, né, pela função, pelo o dom, pela prática, né, o desenvolvimento desse dom existe sim. Porque se não existisse, não estava escrito na palavra de Deus. Então, como você falou, é o primeiro dom, né, que se fala, que Paulo fala a respeito do... o Senhor lhe deu uns para apóstolos. Então, por que ele deu uns para apóstolos? Para desenvolver uma obra espinhosa, uma obra que precisa de desbravadores, de pessoas que peguem a palavra em lugares incrédulos, em lugares onde a palavra do Senhor ainda não chegou. É aquele iniciante, é aquele que chega em um determinado país, em uma determinada região e exerce essa função.
Então, é uma pessoa que tem um chamado de Deus, a gente também tem que dizer, como um dom é aquela pessoa que recebe essa dádiva do Senhor. Nem todas as pessoas também exercem essa função e também não tem também esse chamado, a gente pode deixar também bem claro, e são é um dom na realidade, é um dom que o Senhor deu para a pessoa exercer ou fazer a obra. Então, como um dom, a gente sabe que existe, sim, o apóstolo, que não deve ser chamado apóstolo, mas pelo ofício ministerial. Exatamente, mas pela função que desenvolve na terra. Esse dom apostolal, a gente pode dizer, né? Exatamente. A gente pode usar esse termo aqui. Não sei nem se eu estou criando termo aqui, mas seria basicamente isso. Para a gente entender essa lógica, é muito semelhante ao dom de profecia, que nós vamos estudar lá na frente também. Não existe um ministério profético mais, a exemplo dos modos do Antigo Testamento, que tinham até escola de profeta. Mas o dom de profecia existe. É por isso que nós temos profeta nos dias atuais. Com um dom ministerial. Um dom ministerial. Um dom ministerial. Que é um dom ministerial. Tá? A gente acabou meio que indiretamente informando aqui como é que funciona o ministério apostólico atual, que é o terceiro subtópico aqui da lição. O ministério, não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana, infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas, para justificar a existência do poder papal. Então, não existe sucessão apostólica, a gente já tratou disso aqui. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é um ministério de caráter apostólico. É o que nós tratamos aqui, meio que um dom apostólico, um dom apostolal, né? Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Aí ele vai citar aqui alguns exemplos, e os mais conhecidos nossos, né, são aqueles que foram enviados aqui, que formaram a base da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus. Daniel Berg, Gunnar Vingri, que fizeram uma obra de verdadeiros apóstolos, ou homens que têm o dom. Né? Pastores experimentados também podem ser chamados evangelistas. Então são pessoas que realmente exercem essa função. Cidades, aí o comentário se citou aqui, cidades e até países foram impactados pela instrumentabilidade desses servos de Deus. Então nós estamos chegando aqui ao final dessa lição, tá? Eu quero aqui pedir rapidamente que o presbítero Israel, por favor, faça as suas considerações finais em relação a essa lição, para a gente fazer esse fechamento aqui e consolidar o aprendizado da lição da Escola Bíblica dessa semana. Eu quero agradecer esse momento de estar compartilhando a respeito desse tema, que podemos entender como uma função importante na atualidade para aqueles que exercem, aqueles que são chamados por Deus. Que Deus continue chamando pessoas, homens, trabalhadores, que precisa também ser um trabalhador, precisa ser pessoas que tenham esse desejo de fazer essa obra. Que Deus continue fazendo essa obra na vida de muitas pessoas, porque o mundo precisa de verdadeiros missionários, homens de Deus que levem a sua palavra para que esse mundo seja transformado nesses tempos. E agradeço a sua presença, a participação nesse momento. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Então, a gente chega aqui na conclusão da nossa lição. A gente lembra que lá no começo a gente tratou, nós tínhamos primeiro objetivo, explicar biblicamente o colégio apostólico. Ficou claro, são os 12 apóstolos da igreja primitiva. Retratar o ministério apostólico do apóstolo Paulo, que se considerou o menor dos apóstolos, até um abortivo, né? Mas fez um trabalho espetacular para a igreja primitiva e para que o evangelho alcançasse os gentios, e avaliar a apostolicidade atual, que nós acabamos de observar aqui, né? Que não existe esse ofício ministerial com sucessão apostólica. O que existe, título, podemos dizer, exato, como um título de apóstolo. O que existe é o dom que oferece à pessoa um ministério de caráter apostólico. Ou seja, qual que é o caráter apostólico? Ser enviado para fazer as missões, para pregar a palavra de Deus. E nós temos visto, especialmente nossa igreja aqui no estado de Sergipe, é uma igreja que mantém missionários em campo missionário, anunciando o
o Evangelho, onde o Evangelho ainda ele não é conhecido. Então, meu querido, nós queremos te agradecer por esta aula, pela sua participação aqui nesta aula, tá? Na próxima semana, nós vamos estudar um ministério que foi citado aqui agora há pouco, que é o ministério de profeta. Então, um ministério que tem uma característica atual muito forte, né? Isso. E o dom de profecia, por exemplo, é um dom muito carente na igreja, citado, né? Mas também é um dom que, se for mal usado, também pode acarretar grandes e sérios problemas. Mas se for bem usado, a obra de Deus avança. Para isso, Israel, muito obrigado, tá? Quero agradecer, estou aqui conosco nosso irmão Valber, que é o nosso técnico aqui desta grande obra, né? E a nossa diretora de produção aqui, que é a nossa irmã Vera. Deus abençoe, muito obrigado de verdade. Na próxima semana tem mais, em nome de Jesus. Deus abençoe.